Então, estava a dizer, tínhamos ficado aqui na outra aula. O que é que nós temos? Hoje em dia, para automatizar, o que é que nós queremos fazer? Configurar backups automaticamente, coisas que não eram fazer com o clique. Portanto, para além da configuração em si, se nós automatizarmos isto, vamos começar a poder fazer coisas como backups automáticos todos os dias, verificar que estamos com todas as configurações de segurança instaladas. Porquê? Porque temos um código, temos um código que representa a infraestrutura e esse código, eu posso ir só ver esse código e verificar se ele está todo certinho ou não, se vir que não estou a aplicar, por exemplo, uma determinada política de segurança, vou alterar e vou fazer depois automaticamente a reconfiguração da rede. Portanto, isto até tem um nome agora, este paradigma que é Infrastructure as Code, a IAC, e basicamente é tratar as configurações como se fosse código de software. Porque na verdade são, mesmo que eu pense neles da maneira mais básica, como são um conjunto corrido de comandos, como nós fazíamos fizemos até agora o texto do BGP, eu continuo a poder pensar naquilo como, no limite, um script, não é? Um script baixo eu também posso fazer um script para executar uma série de comandos a seguir. Aqui também posso ver isto assim. E, portanto, esta é a ideia. Ter controle de versões, ter este software numa coisa como o GitHub, facilidade no teste e em voltar para trás. Portanto, quando há um problema, se eu tiver isto, por exemplo, no GitHub, com o controle, eu posso voltar para um estado anterior rapidamente. O que é que eu quero então? Ter uma maneira de definir o estado de uma rede com fecheiros de texto simples e depois ter então várias plataformas destas. Portanto, nós vamos ver isto. Não existe uma única maneira de fazer, existem vários níveis e vários níveis de automatização e vários níveis de ferramentas para conseguir chegar a isto. Portanto, vários tipos de plataformas. Ok? Portanto, aqui vamos ver que eu posso usar coisas já existentes, como por exemplo o Ansible, o Cer, que são softwares que existem para, porque isso já vinha do IT, para automatizar coisas como instalar uma data de computadores numa empresa, fazer updates de software, os computadores também da empresa, dos colaboradores todos, gerir esse tipo de coisas. Já se usavam essas plataformas e podem-se usar também aqui para fazer a mesma coisa, não com computadores, mas com equipamentos de rede. Para isso é preciso que os fabricantes deem maneiras de eu conseguir chegar aos devices automatizados. O SSH, desde sempre que existe, para além da porta direta da consola, o SSH para eu fazer telnet, fazer SSH, as portas telnet, etc. Portanto, isto sempre existiu. Para eu entrar, tinha que ter uma maneira de entrar no PC e fazer o clique. Portanto, numa primeira fase, surgiram aqui coisas, ferramentas em software, para tentar só simplesmente automatizar esta parte e despejar os comandos lá para dentro. Entretanto, começaram a surgir APIs especializadas. Estas estão aqui à parte porque são standards. Mas cada fabricante depois tem. Nós temos o exemplo da NVDUE API nos switches do Cumulus Linux que nós usamos. Os da Cisco também têm. Tem o ACI, que é para além de suportarem o NetConfig RESTful, tem uma API também deles. Depois tem APIs daquelas que são ou não REST também. Podem ser REST ou não. Por exemplo, o NetConf não é uma API REST. É uma API que usa SSL, mas não usa HTTP ou TLS, aliás. Mas não usa depois o HTTP como linguagem para definir uma interface. Tem uma interface própria definida em XML, etc. Então, o que é que nós vamos ter? O que eu quero fazer com a rede, que são estes business requirements, o que é que o engenheiro agora faz? Já fazia, traduzir isso numa configuração, mas agora em vez de traduzir isso numa configuração, que depois tem que entrar por SSH em cada equipamento e fazer, não, vai definir, por exemplo, um fecheiro que representa o que quer fazer. Este fecheiro pode, por exemplo, ser um fecheiro YAML. O fecheiro YAML, quem já fez
sabe, por exemplo, já vi um fecheiro YAML se abriu os fecheiros de definições do container, dos containers. Aliás, o teste container é um JSON, mas depois, se vocês fizerem um Dockerfile, por exemplo, no Docker, os Dockerfiles são escritos em YAML. E basicamente o que tem um nome, 2 pontos, e depois tem uma série de coisas que têm que ser feitas. Aliás, o Dockerfile é parecido quase com uma receita do Ansible, só que é uma receita para fazer um container. Diz lá tudo, diz lá qual é a imagem que eu preciso, se eu faço comandos depois de obter a imagem, que software é que eu ainda instalo em cima daquela imagem, que portos é que estão abertos, que portos é que não estão abertos, em termos de rede. Também, portanto, com esta notação do nome 2 pontos, tem essas informações todas. Por exemplo, aqui está a representar uma Virtual Routing Forwarding Table. Isto é a descrição. Isto é o ID do segmento. Depois, este VRF está associado ao meu VLAN. E depois isto é a rede da VLAN. E depois aqui está-se a dizer que eu quero fazer deploy disto. Agora, estes fecheiros podem, por exemplo, passar numa plataforma de automatização, como o Ansible, Puppet, Chef e outras. E isso diretamente, simplesmente só fazer, por exemplo, SSH e Telnet e executar os comandos. Existem plugins para o Ansible para vários fabricantes, por exemplo, existe para a Cisco, até vamos ver aqui um exemplo. Também existe para o NVDE. Plugins, o que quer dizer plugins? Quer dizer valores que eu ponho aqui no YAML, que depois o Ansible sabe traduzir em comandos, em comandos NVDE, por exemplo. E nesse caso o Ansible vai fazer aquela receita, vai começar a seguir aquilo e ver, tem lá um inventário, vai se ligar a este switch, e vai fazer estas configurações que vai saber traduzir em comandos, ou da Cisco, ou da NVDE, ou o que for. Isto é usar só isto e depois diretamente automatizar com a configuração. Muitas vezes, se eu tiver a usar uma coisa como o RESTconf ou o netconf ou uma outra API, então eu posso ter um outro passo aqui no meio. Portanto, eu posso ter isto a descrever o estado que eu quero e depois eu vou transformar isto, por exemplo, num JSON. E pode ser o Ansible que faz isto, por exemplo. E depois vai, ou por outra, aqui já não é bem assim. Aqui, esta configuração, o YAML é traduzido num objeto. Por exemplo, se for, isto estou a dizer aqui no caso do RESTconf é JSON, também pode ser XML, mas é sobretudo JSON. Se for no netconf é XML. Faz-se um script, no caso do RESTconf pode-se usar o Python, por exemplo, mas qualquer outra linguagem permite fazer pedidos HTTP. E netconf, qualquer linguagem que permita fazer ligações TLS, pode-se fazer em Java, por exemplo, com o Socket, só que aí tem que implementar a depois do interface. Se usar HTTP é mais simples, é só usar a interface do HTTP. Portanto, qualquer linguagem, muitas vezes usa-se o Python porque é mais simples e até porque a maior parte dos engenheiros de rede não eram muito software, os que já existiam. Hoje em dia já são, já tem toda esta ginástica de ferramentas de desenvolvimento de software, mas muitas vezes não eram. Os engenheiros de redes nem percebiam muito o desenvolvimento de software, porque lá está, eram configurações que pediam, que eles percebiam eram VLANs, como é que funciona o VLANs, como é que funciona o MPLS, como é que funciona o MPPR, o que é que eu preciso fazer para configurar, e depois ir lá fazer os comandos, não perceber? Portanto, não tinham muito, então a linguagem que ganhou mais tração foi o Python, que é dos mais simples para fazer isto. Mas estava a dizer, aqui, portanto, as plataformas de orquestração podem ser usadas para diretamente irem fazer SSH Telnet e seguirem a receita, irem traduzindo aquilo em comandos e enviando os comandos para lá, ou podem chamar scripts. Okay? Portanto, a receita do Ansible pode ser, por exemplo, correr este script, a seguir correr este script, a seguir correr este script, a seguir correr este script, em que esses scripts depois são programas feitos em Python, scripts feitos em Python, que usam uma API para enviar comandos para lá. Por exemplo, eu fiz aquele que vos mostrei no BGP. Depois não voltei a pegar aquilo. Não estava a funcionar a 100%, mas é porque a configuração que ele queria, depois o switch diz que está errada quando se faz o apply na parte do BGP. Está qualquer coisa mal configurada.
Mas ali, por exemplo, não estamos a usar o Ansible. Ali estamos simplesmente a ter um fecheiro, que por acaso nem é YAML, é um fecheiro JSON que representa a configuração que eu quero fazer, e depois tenho o script Python que vai além desse fecheiro e vai transformando aquilo nas chamadas da API que eu tenho que fazer para mandar para lá a configuração. Portanto, estou a ver várias combinações. Naquela combinação que eu tenho lá, eu também agora podia ter o Ansible ajusante a orquestrar a parte de chamar cada um dos scripts. Estão a perceber, por exemplo, chamar a configuração das interfaces, depois chamar a configuração, porque eu tinha lá aquilo separado em 3 scripts. Um que configura as interfaces, estava a funcionar bem, outro que configura o SPF, também estava a funcionar bem, e depois o que configura o BGP, que era o que não estava a funcionar bem. Depois eu podia ter o Ansible a orquestrar em si e fazer aquilo por ordem. Então, perceber, configurar primeiro as interfaces, depois chamar a configuração do SPF, depois chamar a configuração do BGP. Até porque isto tem que ser por esta ordem, se vocês pensarem no BGP. O BGP, para fazer as vizinhanças internas, por exemplo, tem que ter o OSPF já a funcionar. Okay? E o OSPF, para funcionar, tem que ter os IPs já configurados nos interfaces. Portanto, aqui os exemplos que estão aqui da Ansible, o Puppet e o Chef. O que há mais exemplos costuma ser com o Ansible. Okay? Usa o YAML para uma coisa que se chama os playbooks. O YAML tem aquele formato, que, por exemplo, também existe nos Dockerfiles. Que na verdade pode ser o Dockerfile, quase podia ser visto aqui como um playbook para lá estar para criar um container, ou aquilo que eu quero. Ou vários, eu posso usar o Dockerfile para criar vários que depois trabalham uns com os outros. Por exemplo, num cluster Kubernetes e coisas assim. O Puppet, porque há menos exemplos com o Puppet? Porque usa uma linguagem própria em vez de usar o YAML. Okay? E, por exemplo, este Chef é baseado em Ruby. E, portanto, este apareceu até mais para esta coisa mesmo, das redes, mas na verdade, a maior parte dos exemplos que se vê agora até são com Ansible. E, portanto, o que é que estas podem fazer? Têm TLYAML e podem fazer SSH Telnet, transformar aquilo em configuração e enviar. Então, se eu, em vez de usar uma coisa destas, para fazer uma coisa dessas tão simples, que é só o SSH, ou fazer o Telnet, okay, e portanto o que este playbook está aqui a fazer é, está lá a ler o YAML. Eu preciso de X interfaces com X IPs, preciso criar X VLANs, e usa o plugin de configuração Cisco ou NVDUE, e o que ele vai fazer, vai começar a executar aquilo e vai fazer as ligações SSH e vai enviar. Outra alternativa, se eu ainda tiver só a querer fazer o CLI Mimic, okay? Mimicking, portanto, isto está ao contrário, o AL. Se eu quiser fazer CLI Mimicking, existem também algumas frameworks que foram feitas para Python. Existe este Paramico, por exemplo, que é uma livraria da Python que se instala com o pip, que permite fazer ligações do SSH. Por exemplo, se vocês instalassem o Paramico no servidor, naquele servidor de management que as topologias do NVIDIA têm, vocês têm que ter acesso à internet, vocês podem entrar lá dentro, o teu Python 3, vocês podem usar o PIC para instalar o Paramico, e depois podiam ter lá um script que usava o Paramico para fazer ligações. Em vez de vocês estarem lá a fazer SSH, podiam fazer um script com um fórum para fazer SSHs para todos, despeja para lá as configurações. E, portanto, assim, de uma forma muito simples, já tinham alguma automatização. Existe também este Napalm, que é um acrónimo de Network Automation and Programmability Abstraction Layer and Multi-Vendor Support, em que aqui, portanto, isto aqui para mim que é bastante básico, no sentido que vocês vão ter que pôr lá é quase estar a fazer printfs nos comandos, estão a perceber? Imaginem, não é printfs, mas é um print depois de fazer a ligação de SSH, só que é um print com Python, para ver, depois fazem um for. Ou podem pôr aquilo a ler de um fecheiro e a mandar para lá. Este já tem depois funções e classes definidas em Python para interagir com determinadas APIs que eles suportam. Okay? Portanto, eles têm isto. É quase uma API para depois chamar APIs, estão a perceber? A ideia do Napalm é, eu assim tenho esteja a programar um Cisco ou um NVDUE ou como os Linux usando NVDUE ou outra coisa qualquer. Não sei depois o que é que eles usam lá por baixo. Mas imaginem, eles suportam como os Linux, suportam o Cisco
Cisco ACI, suporta o REST-Conf, suporta o NetConf, e depois dão uma API cá fora que eu uso sempre da mesma maneira, ou seja, uso sempre a mesma classe Python, sempre os mesmos métodos, da mesma forma, independentemente do que está lá. Portanto, já tem aqui uma camada no meio melhor do que o Paramik. Não é? O Paramik obriga-me a saber os comandos daquilo que eu quero fazer naquele equipamento. Este não. Eu aprendo o Napalm e depois só tenho que dizer, isto é para o equipamento X, estão a perceber? E depois a maneira como chamo as funções para configurar são sempre iguais. E isto então é a mesma coisa que o CLI, ou seja, eu vou ter o quê? Uma data source, que é uma configuração aqui que podem ser templates, em ficheiros de texto, uma base de dados já com configurações que eu quero fazer com os comandos, isto no caso do Paramigo, e depois eu simplesmente uso aqui um script que me vai pegar naquilo, fazer o SSL, o SSH por mim, aos vários equipamentos e despejar para lá. É o copiar que vocês estavam a fazer de fecheiros, exatamente como estavam a fazer à mão, só que vocês têm que ir ou carregar em cada um, ou fazer um SSH para cada um, e depois irem vocês fazer o paste, aí o script vai começar simplesmente a fazer isso automaticamente. Fazem então um ciclo, SSH para aqui, manda para lá os comandos, SSH para aqui, manda para lá os comandos, e termina assim, não faz mais do que isso. O Napalm já é um bocadinho mais, com uma abstração um bocadinho maior. Mas queremos mais do que isto. Ok? E então queremos ter as tais APIs. Aqui há várias. Temos a total NVDOE, temos o proprietárias da CIS, também a Jupyter também tem algumas proprietárias, mas depois existem umas standard. Sobretudo este NetConf, isto até já é antigo, isto até já veio antes desta coisa da automatização. NetConf é Network Configuration Protocol. Tem este RFC 6241. E, portanto, isto é o mais antigo, a coisa mais antiga que existe para dar uma API de configuração. Aqui não é uma API, é um protocolo de configuração unificado. Todos os equipamentos que suportarem NetConf podem ser configurados usando NetConf. Vão perceber? Portanto, isto tem, ou seja, qualquer equipamento que suporte isto pode ser configurado, em vez de eu ter que saber os comandos do Cisco IOS e do NVDOE, que são diferentes, como nós vimos, não tenho que saber isso. Portanto, se o switch que eu estou a usar suportar NetConf, eu posso ter uma rede com os Linux e com o equipamento da Cisco, se ambos suportarem NetConf, não tenho que estar a saber os comandos diferentes, porque vou sempre usar as operações do NetConf. Portanto, ele tem as suas operações. Portanto, criar uma VLAN usando NetConf é feito da mesma forma no Cumulus Linux, no Cisco, onde for. Okay? O que é que ele faz? Faz um SSH também, neste porto, em vez do 22. Se o equipamento suportar NetConf, recebe a ligação SSH e depois a configuração é representada em XML e depois é enviada para o dispositivo. Portanto, o que é a chave aqui? É este XML que está definido da mesma forma. Todos os que suportam o NetConf têm que saber interpretar aquele XML e o que é que aquilo representa em termos de configuração para depois pôr aquilo a funcionar. Tem a abordagem que nós já tínhamos visto nas consolas. Por exemplo, no NVDOE não existem estas três. Existe o candidate e depois quando vocês fazem o deploy fica running. E por acaso nunca me lembrei de ver isso, porque na Cisco existem estas três também. Mas provavelmente também existe uma startup. O que é startup? É a configuração com que o dispositivo arranca. Estão a perceber? Mas como na simulação do NVIDIA ele mantém o estado até expirar, nunca vi o que é que acontece se eu fizer um reboot só tendo feito o deploy ou se é preciso fazer qualquer coisa para aquilo ficar no startup. Estão a perceber? Porque a running é como se estivesse na RAM, imaginem. E a startup tem que estar guardada no EEPROM, que é para quando aquilo arranca ficar com aquela configuração. Porque quando desligam, o que está na RAM vai à vida. Tem que ter uma memória persistente. Ou num disco, ou seja aquilo que for. Já daí uns VMs no
VLA e ele não tem config. Pronto, provavelmente quando fazem o deploy lá, estas duas coisas são as mesmas. Ou seja, a startup e a running são a mesma. O que é possível, porque como aquilo são switches feitos a partir de uma arquitetura como o Linux, num computador, nós temos uma coisa que poderíamos pensar que era o startup, que é o que está na BIOS, mas na verdade o que nós temos é o que está guardado no disco, né? O sistema operativo até às vezes arranca já no estado em que estava. Como é que este XML é obtido? Isto tem uns mappings que estão definidos. Para eu não estar a definir aquilo em XML, existe a possibilidade de usar uma coisa chamada um Yang Model. Okay? O que é um Yang Model? Não é bem uma linguagem. O Yang é uma definição de como é que eu posso modelar uma configuração. Já vamos ver, eu já vou dar um exemplo. Portanto, basicamente define que existem umas coisas que são containers, depois dentro dos containers existem umas coisas que são listas, depois dentro das listas existem uma coisa que são nós, são folhas, e portanto, eu já vamos ver exemplos, mas por exemplo, imaginem o container pode ser de configuração da feeds, depois pode ter uma lista que é as VLANs, e depois ter uma leaf, um leaf dentro de cada elemento dessa lista ser uma leaf que é a VLAN, vamos ver? E portanto, isso é uma maneira de representar porque é que foi feito assim, com este modelo que é quase uma espécie de definição de containers e de estratificação das coisas, estão a perceber? Desde da coisa que engloba mais para a coisa mais. Se vocês pensarem nas configurações, seja de routing, seja de bridge, seja de tudo, funcionam assim. Tenho, por exemplo, no routing, a coisa que há mais em cima é a BRF. Não é? É aquela routing table que eu quero para aquele processo. Depois tem outro container que é o protocolo. Depois dentro do protocolo tem quais são as interfaces que participam. Estão a perceber? Se tem sumarização, se não tem sumarização. Portanto, aquilo é uma coisa hierárquica. Portanto, basicamente, o que isto define é uma hierarquia de uma hierarquia para representar a configuração. Depois isto é transformado numa representação XML e isso é que é enviado por SSH para os equipamentos. E no netconf existem estas três coisas como núcleo. Ou seja, isto é eu posso enviar esta configuração para lá, mas ela só fica efetiva quando eu depois enviar a instrução para fazer o commit. Como vocês também estão habituados no CLI no NVDOL, né? Você tem que fazer o NV config apply, enfim. Só quando fazem o config apply é que aquela candidate configuration passa a running configuration. Depois, em alguns equipamentos, ainda é preciso gravá-la no startup, que é o sítio onde ele vai buscar a configuração quando o device faz startup e fica em running. Okay? Neste caso, no netconf, até está aqui o nome da operação que permite copiar umas para as outras, que é o copy config. Portanto, o apply, na verdade, pode ser feito com o copy config candidate to running. É essa a operação que se manda fazer e ele vai copiar aquilo para lá. Então, todas estas maneiras, seja fazer o CLI mimicry como coisa que opera com o Nepal, seja com o netconf e vamos ver com o guestconf, seja depois fazer diretamente com uma destas maneiras, ou seja, diretamente só fazer um scriptzinho, ou só usar diretamente o netconf também fazendo um programa em Python, ou tendo ajusando um chefe, um puppet para orquestrar isto, portanto, ou chamar scriptzinhos destes, ou também, porque é possível também, todos a fazer diretamente SSHs e enviar para lá comandos. Eu tenho sempre estas necessidades. Portanto, eu tenho que ter uma maneira de definir a configuração que eu quero. Esta configuração vai ter modelos a representar a configuração e depois o que é que eu preciso de executar para enviar estes modelos para os equipamentos, não é? Isso estas duas coisas juntas são então a minha infrastructure representada como código. É o modelo que eu quero, da configuração que eu quero pôr e os scripts, sejam Ansible para depois chamar Python, sejam só Python, e eu preciso de executar para fazer a configuração.
Isto eu vou guardar e vou passar a controlar as versões, por exemplo, pondo aquele código no Git. Tanto os modelos como os scripts de automatização. E assim eu posso tratar mudanças da mesma forma que isso gera software normal. Porque o meu software é aqueles modelos, por exemplo, do netconf e modelos em YAML, e depois os scripts que usam o netconf para os executar. Para pegar naquele YAML e mudar. Se eu tiver, o script muitas vezes não muda. Por exemplo, aquele exemplo que eu vos mostrei do PGP também estava feito nessa filosofia. Nós temos não estava a usar YAML, estava a definir a configuração em JSON e depois tinha um script que conseguia ler a configuração em JSON e transformava aquilo em comandos para a API da NVDOE. Quando o script estiver certo, estão a perceber? Fazer o script para configurar a PGP e depois posso usar aquele script para qualquer rede. Porque o que vai mudar é o que eu meto no JSON. A configuração vai ser diferente para aquele cenário. Mas o script é sempre igual. Se tivesse, é sempre conseguir ler aqueles objetos JSON e transformar aquilo em comandos da API da NVDOE e configurar o equipamento. Então eu posso ter uma coisa muito parecida com o que acontece no software. Ok? Esta coisa do DevOps, não sei se vocês já ouviram em alguma cadeira, não é? Portanto, isto de DevOps é o quê? Vem da engenharia de software, que é a integração da equipa que faz o desenvolvimento e a equipa que faz o operation. E no software, quem faz o desenvolvimento é quem está lá a fazer o programa e depois a equipa operacional é quem mete, por exemplo, aquilo a correr numa cloud, ou faz o packaging para aquilo ser feito download no sítio do executável, ou gera as licenças, se houver licenças, estão a perceber? Então isso está integrado. E aqui é o quê? Aqui é a mesma coisa, porque quem faz isto é o Network Engineer, não o Software Engineer aqui. Este Engineer vai ser quem define as configurações e os modelos e os scripts de automatização. E o Operational Ops são também outros Network Engineers, mas estão integrados aqui. Portanto, isto, mesmo o software hoje também está integrado. Antigamente não, eu fazia um desenvolvimento, depois aquilo era executável, depois aquilo era posto numa disquete, ou num CD-ROM, ou fazia-se o download, ou aquilo que fosse, e depois só saía outra versão passado 2 ou 3 anos. Okay? Ou se saísse, só saía outro software. Depois começámos a ter o que nós temos hoje em dia, né? Que é este Continuous Integration, Continuous Delivery. Portanto, o que é que estamos sempre a fazer? Fazemos a primeira versão, Development, e depois aqui temos as ops a experimentar. Né? Portanto, sai a versão beta, às vezes vai para clientes, vemos os reportings de erros que houve, de bugs, voltamos a meter isto para o Development para corrigir. Vão perceber? Portanto, estamos sempre a fazer merging and testing para apanhar os problemas e depois a delivery, o código é stage for review and inspection e é libertado, mas isto depois é um ciclo. Okay? Portanto, depois descobrem-se bugs, etc. Volta outra vez a fazer uma nova versão e temos hoje em dia, né? No sistema operativo quase todas as semanas. No Windows então é quase todas as semanas que vocês têm uma versão nova. Okay? Se não tem uma versão, tem um patch, mas depois de vez em quando tem uma versão, mesmo no macOS que é muito mais estável, aquilo começa com o 26.0, por exemplo, agora se o Terra é o 26.0, já vai para o 26.2, em 2 ou 3 meses. Portanto, e foi este processo que está aqui. Entra, vai para aqui, e depois há qualquer coisa, volto para aqui, volto a fazer. Agora posso fazer isto com a minha configuração. Meto a configuração a funcionar, aconteceu um problema, falhou qualquer coisa, é preciso tirar qualquer coisa, vamos mandar para cima, vamos alterar o modelo, vamos executar o automation script outra vez, vamos fazer a delivery outra vez. Temos a versão tal, fazemos o update no Git, fica com a versão mais moderna. Então vamos ver só agora alguns exemplozinhos. Porque os conceitos são estes. Vamos ver só um exemplo simples. Um primeiro exemplo em que vamos usar só o Ansible. Portanto, não vamos usar nenhuma API. Vamos só usar o Ansible. O que o Ansible vai fazer é vai ter um playbook e ele tem plugins para alguns CLIs.
Okay? Por exemplo, você ali da Cisco, não sei se tem para pôr nos Linux, mas acho que também tem. Por acaso estive a ver, tem. Depois estive a ver, porque vou pôr umas folhas para vocês estudarem. Também tem. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Vou configurar, lá está aqui um YAML. Estão a ver? Parecido com a definição que vocês forem ver num Dockerfile tem. VLANs. O que é que eu tenho aqui? Número da VLAN. E o name, por exemplo, nós nos nossos cenários não tínhamos name nenhum, quando se for, é uma description. Mas isto podia também ser só ID 10, ID 20, ID 30. Portanto, isto, VLAN config YAML. Define a minha configuração da VLAN. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um outro YAML que vai usar aquele YAML da configuração da VLAN e vai definir que eu quero configurar estas VLANs. Então, o que é que eu vou fazer? Dou-lhe aqui o nome, configure VLAN on switches. Depois tenho aqui os hosts, que também podem estar definidos num outro YAML. Estão a ver aqui, estes host switches, depois pode estar uma lista definida no YAML, uma lista de switches que tem o IP de cada switch para o qual eu posso fazer o SSH, para depois ir lá configurar a VLAN. O outro fecheiro entra aqui. E agora temos então as tasks. O nome é só para identificar. E agora isto é importante. Existe uma coisa destas também para o NVDA. Okay? Neste caso, o que é que este aqui leva? O nome, a VLAN ID e este state. Agora, este loop, o que é que vai fazer nesta tarefa? Vai para todas as VLANs e ele vai buscar estas VLANs aqui. Ele vai fazer isto. Portanto, vai fazer o que tiver lá no item name, o que tiver lá no item ID. Ele vai fazer isso. Portanto, o que é que o Ansible vai fazer com isto? E a chave está toda aqui nisto. Ele vai transformar isto no comando que cria VLANs na Cisco. Que é só VLAN, espaço tal. Perceber? Ele vai fazer um SSH, vai fazer config T, que é para entrar no modo de configuração. E depois vai fazer o comando VLAN. E vai fazer isto para todas as que estiverem ali. Depois o que é que eu tenho que fazer a seguir? Isto já fez os comandos. Agora tenho que fazer o quê? No SysOS é preciso depois fazer o segundo. Se eu quiser que aquilo esteja mesmo a ser executado, tenho que fazer o copy para o running config. Aliás, aqui no Cisco aquilo fica automaticamente no running config. Não é preciso fazer o apply, como é MVDOM. No momento em que eu ponho o comando, aquilo fica a funcionar assim. O que não fica é na startup. Vou perceber? Na startup config. Ok? Então, se eu quiser que fique no startup config, mais uma vez, a chave aqui está nisto, ele saber o que é esta operação. E depois é para dizer, aqui no nosso caso, nós queremos fazer sempre. Portanto, assim que ele acabar de configurar isto, ele vai pôr isto no running config. Depois, posso até fazer verificações. Portanto, aqui, estão a ver? Existe este aqui. Há de estar definido algures. Isto há de ser um YAML que depois traduz isto em comandos. Existe o mais básico de todos, que é este. Estão a ver aqui? Em que basicamente eu tenho aqui que dizer os comandos exatamente como eles são. Isto é exatamente como eu escreveria no CLI. Show VLAN brief. E depois o que eu quero dizer que é para ver é isto. Isto ele vai guardar no fecheiro. Que é o output que aquilo manda para o ecrã. Estão a ver? Depois ele aqui simplesmente vai fazer o display disto. VLAN output. Vai mandar para o standard output para eu ver. Como é que isto iria ser executado? Ansible Playbook. Este fecheiro é para ele ir buscar aqui os switches. Estão aqui no inventory. E depois isto aqui está mal. O configure VLANs é este aqui. Okay. E neste inventory, eventualmente até lá está dentro o VLAN config, exato. Não é preciso porque ele aqui depois vê aqui. E este fecheiro só tem que estar lá no sítio. Na mesma diretoria. Ok? Portanto, este é o outro que está lá à parte, não está dito ali, é onde ele vai buscar os switches. Depois aqui este, lá dentro, tem aqui definido que tem que ir buscar o VLAN config para dentro deste var files e é a partir daqui que ele sabe fazer este loop das VLANs. Isto para o NVDOE. Eu depois tenho lá umas folhas no site, tem lá um exemplo para o NVDOE. Não tenho aqui nos acessados, mas está lá um exemplo parecido. Também existe para o NVDOE, coisas do género. Ou seja, isto que aqui está
também existem coisas destas para o NVDOE, por exemplo, como nos Linux. Isto é o quê? Estamos a usar simplesmente o Ansible e o Ansible vai automatizar as chamadas SSH e fazer os comandos lá. Nem sempre o Ansible é usado assim. O Ansible muitas vezes é usado não para ir diretamente ao equipamento, como nós estamos a ver aqui neste exemplo, mas, por exemplo, para executar scripts que usam RESTconf, ou NetConf, ou NVD, ou API. Neste caso, as tasks não iam ser estas coisas com o CISP ou o SVLAN, não, ia ser task, ia ser executar o fecheiro, não sei o que. Como está, por exemplo, no YAML do Dockerfile. Tem lá coisas como comandos que vocês queiram fazer, executar scripts. O inventory, estão a ver aqui? Este inventory tem os switches, que é exatamente a mesma palavra que estava aqui. Estão a ver ali, switches. Mesma coisa, é assim que ele sabe o que são os switches. Está aqui definido dentro do inventário. E o que é? Switch 1, user, password, qual é que é o network OS? Neste caso, CISP e iOS. A partir daqui ele também já sabe que é o iOS e, portanto, depois dependendo dos plugins que ele tiver, sabe transformar aqui em comandos ou não. Portanto, aqui este exemplo está a usar o Ansible quase como o paramigo no Python, estão a perceber? Só que usando este software de orquestração. O que estamos a orquestrar é entrar lá e quais é que são os comandos. Como eu estava a dizer, isto pode ser usado para orquestrar outras coisas, por exemplo, um script, que depois usa então uma API e em vez de estarmos a orquestrar o fecheiro, olha, acabei de lixar esta caneta, em vez de orquestrarmos o fecheiro, em vez de estarmos a orquestrar simplesmente por comandos, vamos estar a orquestrar chamadas de scripts que enviam logo, por exemplo, configurações mais complexas. Benefícios. Isto é o que já estávamos a dizer, portanto, consistente através de todos os devices, portanto, eu posso chamar o mesmo playbook para criar os VLANs em todos os devices que forem iguais. Cada vez que eu quero modificar, só tenho que modificar o playbook. Posso ter aquilo guardado num sítio qualquer e ter as versões controladas. Pode ser chamado várias vezes. E se vocês repararem, há uma separação aqui das definições da lógica. Porque se vocês tinham isto, estava no YAML diferente deste. Este estava no YAML diferente. Outro exemplo que vamos ver e é usar RESTconf. Portanto, neste caso, eu também poderia utilizar um Ansible para chamar vários módulos RESTconf, estão a ver? E orquestrar configurações até via RESTconf e outras APIs. Imaginem que eu tinha uma rede que nem todos os equipamentos suportam RESTconf, eu podia ter uma receita Ansible que chamava os scripts que usam a RESTconf para configurar uns e depois outros scripts que usam NVD API, NVDOE API para configurar outros. Porquê é que eu vou focar aqui no RESTconf? Vocês já conhecem, os que já fizeram SAD, já conhecem, e já devem, e de outras cadeiras até, quase certeza que já viram, já fizeram coisas com APIs REST, são APIs que usam os métodos do HTTP para definir o que é que eu quero chamar, que operação é que eu quero fazer, e também usam simplesmente o corpo da mensagem, normalmente em JSON, para enviar as coisas. Portanto, os parâmetros que eu quero enviar ou para receber os resultados. O RESTconf não é mais do que uma versão REST. É uma versão REST da API do NetConf. Okay? Em que o NetConf normalmente usa XML
E a diferença é que este usa SSH e, portanto, vai ter que ter definido no XML como é que representa uma operação, por exemplo. Com SSH não tem isso, não é? O que é que o device vai receber? Vai receber uma coisa em XML. Portanto, o device tem que saber interpretar em XML o que é que aquilo é para fazer. Ok? No REST-conf, não. Em vez de ser SSS, o device tem que ter um servidor HTTPS. Normalmente nunca é HTTP, é quase sempre HTTPS. E, neste caso, a configuração já pode ser expressa em JSON. Então, o NetConf é mais completo, mas é mais complexo de implementar. A vantagem das APIs REST é que eu não preciso de definir uma interface. Porque tenho interface para HTTP. Então, eu sei que, por exemplo, se é para enviar a configuração, eu vou usar o patch ou o post, que é os métodos do HTTP, então eu posso enviar coisas a seguir aos cabeçalhos, e o que eu vou enviar a seguir aos cabeçalhos pode ser um JSON, e o outro do outro lado só tenho que olhar para o JSON e transformar aquilo em configuração. Ok? Portanto, benefícios disto em relação ao NetConf, ser mais simples, é baseado em HTTP e permite JSON que é mais legível e mais fácil de perceber. O que é uma REST API? Já sabemos, não é? Portanto, basicamente é stateless. Portanto, isto stateless quer dizer o quê? Que cada operação tem que ter a informação toda. Portanto, quem está a receber o pedido tem que saber o que é para fazer. Neste caso, o switch tem que saber o que é para configurar. Apenas e só através de que método HTTP é, dos valores dos cabeçalhos e dos valores do corpo da mensagem. Que aqui normalmente é um JSON. Ok? Portanto, o que é que o equipamento, sabendo se recebeu um GET, se recebeu um POST, se recebeu um DELETE, se recebeu um PUT ou se recebeu um PATCH, tem que saber o que é para fazer. Só com isto, e depois, neste caso está ali, o que é que significa no REST-conf? GET é ler configurações, POST é criar configurações, normalmente configurações praticamente inteiras. DELETE é apagar configurações, também normalmente apagar a configuração toda. E depois temos o put e o patch que serve para mudar partes da configuração. Sendo que o post, o put e o patch são os únicos 3 métodos no HTTP que levam a alguma coisa sem ser um método e os cabeçalhos. Que levam conteúdos. Esses conteúdos são JSON. E, portanto, o equipamento, quando recebe, o que é que vai saber ver? Vai ver qual destes métodos é que recebeu, qual destes métodos aqui é que foi, e depois vai saber com isso o que é que tem que fazer. Portanto, se for um destes, só com isto e com os cabeçalhos, sabe o que é que tem que fazer, sabe que tem que ler uma determinada configuração, por exemplo, através do URL que recebeu. Para além dos métodos, uma API destas, para além dos métodos, a outra coisa que ele usa para saber o que é para fazer é o URL, os headers e, eventualmente, os contents, se eles existirem. Que neste caso só existem se for um put, um patch ou um post. Ok? Então cá está aqui. Posso usar o que para fazer isto? Para usar REST-conf, posso fazer com Python, posso usar uma coisa como o Postman, não sei se vocês conhecem, serve para testar APIs, é um software em que vocês constroem o pedido HTTP. Tem lá o URL, dizem qual dos métodos é que querem usar, podem pôr lá que valores é que querem para alguns dos cabeçalhos, podem pôr lá o conteúdo, depois carregam o botão e enviam. Normalmente isto usa-se mais para testar. Na linha de comandos do Linux tem o kernel, também faz pedidos HTTP. Então vocês também podem dizer qual é o URL, tal. Se for uma coisa, por exemplo, como ler a configuração, posso até no dia antes fazer um kernel com um get e um URL para obter a configuração e vou ver ali logo mandar no JSON e mostrar no JSON da configuração. Como aquilo está. As respostas, enquanto no NetConf tinha lá a estrutura delas em XML, aqui vão ter a estrutura do HTTP, ou seja, vão ter códigos 200 se correr tudo bem, vão ter códigos de erro 400 se houver um erro do pedido, ou 500 se for um erro da parte do equipamento. Portanto, tem aqui exemplos, 200 OK, 204 no content, 201 created, se for para criar configuração,
se houver algum problema com isto, por exemplo, se vocês tentarem fazer no NVIDIA, uma das que vocês vão ter logo ao início provavelmente vai ser o 401 Unauthorized, porque aquilo vai precisar lá ter as credenciais para ele deixar de usar. No caso deles não é o REST-Conf, mas é parecido porque é uma REST API também, que é FVD API, também é uma REST API, portanto isto é válido também para aquela API. É tudo válido também para aquela API, qualquer API que seja REST, isto é válido. Então, o protocolo está definido neste RFC 8040. Posso usar JSON ou XML para os conteúdos, por exemplo, do post, do patch, e também para as respostas aos gets, que trazem conteúdos aos gets. E depois mais uma vez, usa Yang Data Models. Já vamos ver o que são Yang Data Models. Não é YAML, não confundam. O YAML é aquela linguagem que estávamos a ver do Ansible. Embora eu possa usar YAML para representar um modelo Yang. O modelo Yang não tem uma linguagem. Vão perceber? É só uma definição de uma hierarquia, era o que eu estava a dizer. O Yang só define uma hierarquia para eu descrever coisas. Basicamente tem 3 ou 4 coisas. Tem uma coisa que é o container, tem uma coisa que é uma list, tem uma coisa que é uma node, um node list e depois livros. E é só isto. E depois eu posso defini-los dizendo o que é o meu container, o que é o meu node, mas depois tenho que expressar isto numa linguagem qualquer. Pode ser YAML ou pode ser depois no JSON. Mas muitas vezes até é YAML e depois o script é que transforma o YAML em JSON. Só porque o YAML ainda é mais fácil de ler do que o JSON. Mas também podia ser logo JSON, mas o JSON tem aquele formato das chavetas de JavaScript e o YAML é quase ter lá o nome, não é? Com as fontes e depois só tem o tracinho no valor. Ou seja, existem definições Yang para, por exemplo, estas coisas. Estão a ver aqui os interfaces de um determinado modelo um determinado modelo. Ok? Para representar os objetos BGP, os alarmes, as ACLs, as VLANs, okay? Os interfaces. Cada coisa destas pode ser definida no modelo Yang. O que é que o Yang vai definir? Como é que é a hierarquia da configuração BGP, por exemplo? Que existe um container que é... Imaginem no NVMe, nós sabemos. O container é VRF default. Depois tem outro container que é ser BGP. Estar a usar o BGP. E depois há de ter um container que é os neighbors. E depois há de ter uma list que é as networks. Que ele vai anunciar, percebe? E depois nos neighbors também há de ter dentro do container neighbors há de ter uma list que tem o IP do neighbor. Se é para usar o meu loopback interface como source IP ou não, se é para usar o Nextstop Self. Portanto, o Yang também é um RFC. Só serve para definir como é que se organiza hierarquicamente estas coisas. Portanto, como é que eu represento, é quase construir uma hierarquia para eu representar aqueles tipos diferentes de coisas que fazem uma configuração do equipamento. Está organizado em nós, ok? Portanto, cada nó tem o seu data type e depois existem módulos para, lá está, interfaces, VLANs, routings, pode ser relacionados com o device, podem ser relacionados com serviços. Por exemplo, posso ter uma definição YAML para representar uma Layer 3 VPN, uma VRF, um serviço EVPN MPLS, em que o que é que eu vou fazer aqui? Vou ter definido em Yang como é que eu represento uma coisa daquelas. Se nós lembrarmos do EVPN, como é que eu represento a configuração do multiprotocolo GP, como é que rotas é que aquilo tem, o que é que as rotas têm que lá ter dentro, quais é que são os túneis, as labels MPLS. Porquê esta coisa do YAML com o RFC? Para isto ser igual para todos os tipos de equipamento. Portanto, da mesma forma que eu posso ter uma coisa aqui para a Cisco, posso ter uma coisa para o Cumulus Linux, para representar a mesma VLANs, também em Yang. Okay? Vai ser diferente para aqueles, mas é feito em Yang também, de uma forma, com a mesma semântica. Então, assim, quais é que são os tipos de nós de nós que isto tem? Temos a folha, que é o mais baixo de todos.
Ok? Normalmente a folha tem o quê? Um nome, um tipo e uma descrição. Portanto, normalmente é dados simples. É, por exemplo, há de chegar uma altura nas VLANs que cada VLAN é uma list, estão a ver? Em que tem uma string com a descrição e um inteiro com o número da VLAN. Depois posso ter uma leaf list, que é um conjunto de folhas. Okay? Portanto, são uma sequência de folhas, cada folha só tem um valor. Por exemplo, posso ter uma leaf list que é as VLANs todas. Portanto, as VLANs é uma leaf, as VLANs todas é uma leaf list, que é uma lista de VLANs. Depois temos os containers. Containers são mais acima. O que é que temos num container? O container pode ter leafs e leaf lists lá dentro. Okay? Portanto, são o quê? Agrupa um conjunto de nós. Portanto, um conjunto de leafs e de leaf list. De leaf lists, ou de leafs, ou de leaf lists com leafs lá dentro. Mas se for um conjunto de leaves, vai ser um leaf list. Mas também pode estar diretamente dentro de um container se não estiverem relacionadas umas com as outras. Tu podes ter leafs e não ser tipo VLANs. Por exemplo, a leaf list agruparia uma lista de VLANs. Se bem que é rigor também não estarias a violar isto se disseres que o container são as VLANs. Todas, a VLAN database. E depois tiveres leafs, cada uma das VLANs. Mas normalmente dizemos que temos uma leaf list ali no meio. Ok? O container só tem child nodes e não tem um value. Ele próprio não tem um value. Estão a perceber? Só tem um nome. É o container BGP. Não tem value nenhum. Pois o que ele vai ter dentro é leafs e leaf lists que permitam representar o resto das coisas da configuração BGP. Depois temos a list, que não é uma list de leafs. Ok? Portanto, podem ter várias child nodes de qualquer tipo. Okay? Por exemplo, isto usa-se aqui, por exemplo, para ter uma lista de interfaces, em que na lista de interfaces depois tem então uma leaf que é o nome do interface e depois vai ter aqui outra leaf que é o IP do interface. Lá está, normalmente a leaf list é um conjunto de folhas do mesmo tipo. Aqui já é uma lista em que aqui tem vários tipos de leafs diferentes e várias coisas diferentes, mas estão todas a representar a mesma coisa, neste caso uma interface. Isto não tem nada. Então, depois vamos voltar a ver aqui no YAML, aqui agora no exemplo como vamos terminar, o que é que cada coisa daquelas no YAML aqui no exemplo. Então temos aqui, por exemplo, vamos criar uma VLAN nova usando RESTconf. O que é que nós fazemos? Este request é muito usado aqui, a livraria do Python mais usada para trabalhar com HTTP, é usada em milhares de aplicações. Depois temos aqui o JSON para fazer o parsing de JSON automaticamente, porque o JSON é um formato do JavaScript, não representa um objeto em Python. Isto que está aqui é só porque isto vem de um exemplo em que estava a usar uma sandbox da Cisco e portanto a sandbox da Cisco não usa o TLS full blown porque aquilo é uma sandbox. Okay? E depois o que acontece é que o request iria dar uns warnings, okay? Porque não está a usar a criptografia mais XPTO, etc., aquele TLS. Aqui é o URL do equipamento, que neste caso é um equipamento que existe, que está online sempre, para fazer testes com isto. Portanto, que eles têm lá... A Cisco tem uma coisa parecida com a NVIDIA Air, também, que é uma espécie de uma cloud deles, onde correm máquinas virtuais a simular equipamentos. Algumas estão sempre ligadas, que é o caso desta. Está sempre ligada. É uma máquina que está lá. O que é que pode acontecer? Se estão lá 20 pessoas a querer chegar a aceder ao mesmo tempo, é tudo está lento ou para, mas está sempre a funcionar. Ok, portanto isto é o URL e depois lembram-se HTTP headers, neste caso accept o quê? Application e data mais JSON. São os dois tipos que eu posso receber aqui. Ou uma coisa no formato YAML ou uma coisa em JSON. Mais uma vez aqui também no content type igual. Application, YAML, data ou JSON.
E aqui é um objetozinho que estamos aqui a fazer só para ter o username e a password. Para ele depois poder fazer a autenticação. Portanto, aquilo é só configuração para ele conseguir fazer os pedidos, os gets, os posts, etc. O URL, o username e a password e os cabeçalhos do content type e do content que ele consegue receber. Fazer o pedido é só usar então aquela coisa do request que tem estes métodos HTTP. Vocês podem fazer aqui o .get com o URL que definimos lá, os headers com aqueles valores que estão lá definidos, password user que nós pusemos lá e o verify false que é com aquela coisa dos erros, aqueles erros do TLS. Não estar a usar, por exemplo, o TLS agora nos browsers já não podem usar RSA. Okay? Porque o RSA não é considerado post quantum safe, então está-se a fazer o phase out do RSA. E como já existe o SCD 2048, que é de curva elíptica, é considerado um bocadinho mais seguro, embora esse também não é considerado bem post-quantum safe. E agora já está a aparecer, já existem implementações do TLS com aqueles de Lattice. Esses sim são considerados post-quantum safe. Se a resposta for 200, correu tudo bem, o que é que eu vou buscar? Vou buscar os interfaces, que é o que vinha no conteúdo, em JSON, e simplesmente vou fazer o print para o ecrã. Neste caso, ok? Vou fazer simplesmente ali o print para o ecrã. E agora, como é que eu represento? E aquilo é só para ver. Depois agora vamos ver. Aquilo era para ir buscar configuração e ver. Agora eu quero fazer configuração. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter um modelo YAML para a configuração. Reparem que este modelo YAML, eu disse que o YAML não tem uma roupagem. O YAML é a definição daquelas coisas. O que é um container, o que é uma interface, o que é uma leaf, o que é uma leaf list. Estão a perceber? Então eu, neste caso, estou a usar nestconf JSON. Se fosse netconf, eu ia fazer um fecheiro XML a representar o modelo YAML. Até eu fazer aquele modelo, não tem uma representação. Tem uma representação textual, que eu posso dizer que tenho um container com este nome, depois tenho uma leaf com este nome. Então aqui eu vou ter um objeto aqui de cima, que é para mim é container. Estão a ver? É o top level container. Ok? Que é este system. Estão a ver aqui? Em que eu estou a dizer que aquele system, este system, é deste tipo. Neste caso é para configurar um Cisco NX ou esse device. Se fosse como os Linux, era qualquer coisa ali antes, mas pode ser. Depois tenho um outro container que é os interfaces. Estão a ver? E agora, dentro dos interfaces, há interfaces físicos, há loopbacks, há um loopback se fosse no Linux só há um, mas pode ter vários IPs. Estão a ver? Há os SBIs, que não são interfaces físicos. Ok? Então, quero os físicos. Physic items. É outro container. Isto são tudo containers até aqui. Portanto, este é o container mais acima. Dentro tem o container dos interfaces. Depois tem o container dos interfaces físicos. E agora tenho então uma lista. Que é o fis-if. Que é uma lista dos interfaces físicos. Okay? E agora, o que é que eu tenho lá dentro? Leafs. Leafs é quando eu chego a este nível no JSON. Aqui é fácil de perceber o que é uma leaf. Uma leaf é no JSON um campo com determinado valor. O que é uma lista? É um array, é um objeto. Aqui é um array, porque isto é uma lista. E agora cada um deles, isto neste caso só tem um, mas podia ter vários. Estão a perceber? Podia agora aqui começar uma chaveta e ter aqui outra interface. Terminavam todos com parênteses retos. Isto é a notação normal do objeto. Aqui está um array porquê? Porque a partir desta isto é uma lista, pode ter mais que um. Neste caso só tem um. Eu só estou aqui a definir um, mas podia ter ali N definidos com chavetas. O Ethernet 1.2, o Ethernet 2.2, estão a ver? Neste caso só estou a pôr a description e a administration up, mas por exemplo este physical interface há de ter aqui mais livros, por exemplo o IP address. Se não for em modo 3, há de ter a VLAN, se é em modo access, se é trunk, tudo isso seriam livros ali dentro. Portanto, aquilo, neste caso, vou apresentar o modelo YAML em JSON. Okay. Neste caso, vamos só configurar aquela interface. Então, vou pôr aqui o URL
reparem que o URL agora é importante aquele modelo. Estão a ver? Olhem aqui. O container barra o outro container barra o outro container barra list, e agora na list digo qual é que é o nome do elemento que eu quero. Payload. Ao definir isto, ele vai lá buscar aqui ao modelo, aquele fecheiro JSON, os campos todos disto. Vão ver? E depois vou acrescentar a description, updated via REST call. Aliás, mentira. Isto, ele vai ver ao fecheiro o que é que isto é, e neste caso eu só vou mexer neste campo. Lembram-se que aquilo tinha estes 3 campos aqui. Estão a ver? ID, description e tinha o ID, a description e o administrative state. A única coisa que eu estou a mudar ali é a description. Estão a ver? Se eu quisesse fazer outra coisa, por exemplo, mudar o administrative state, eu aqui tinha que pôr administrative, aqui tinha que acrescentar aqui o administrative state com o valor que eu quisesse aqui. Estão a ver? Portanto, depois de ele saber do que é que eu estou a falar aqui, eu depois posso mexer num ou vários campos daqueles que estão definidos no outro fecheiro. Pronto, e depois faço então response igual a request, neste caso é um patch, o tal URL que foi construído aqui, através da maneira como eu modelei em Yang aquilo com os containers que eu sei que existem. Isto não sou eu que modelo, muitas vezes isto quando vocês vão usar está definido para aquele tipo de equipamentos, estão a perceber? O modelo Yang já está definido para aquele tipo de equipamentos, é este modelo Yang, estão a perceber? Não somos nós que definimos. Data, JSON dumps payload, verify false, portanto isto faz um patch e depois vou ver se recebi o 204. Aqui não é o 200 que eu estou à espera do 204, que é aquele que isto modificou, estão a perceber? Foi modificado. Se receber o 204, simplesmente está a fazer um print a dizer que conseguiu, se não, dá um erro. Criar uma nova VLAN, neste caso não é um patch, porque aquilo ali era um patch, porque o interface já existia e já tinha configuração. A única coisa que eu estava a mudar era a descrição. Estão a perceber? O post, aqui é um post porque eu vou criar uma VLAN que não existe. Lá. Se fosse mudar, por exemplo, a description da VLAN, já é um patch. Criar a VLAN 5, agora aqui, isto tem a ver com o modelo Yang, que agora eu não tenho aqui o modelo Yang, mas isto é o modelo Yang, isto está de ser um container, estão a ver? Este BD aqui, normalmente nos X, quer dizer a VLAN database. E depois aqui, é porque eu quero aceder aos itens. Cada item da VLAN database vai ter então, portanto, isto é um container, estão a ver? E isto é uma lista. E isto é uma leaf. São 2 leaves cá dentro. Isto é a lista das VLANs e cada VLAN tem 2 leaves lá dentro. Uma folha que diz o nome, o número, e outra que tem a descrição. Que naquele caso é o name. Faço o post, neste caso a resposta é 201, que é o created successfully, ou então, se der um erro, mostra o erro. Estão a ver aqui a definição Yang daquilo. Cá está. Os BD items e depois a BD list. E depois cada leaf há uma leaf com o encapsulamento, que é a VLAN tag, e outro para a descrição. Portanto, só com aquele fecheiro é que ele sabe aqui o que é isto. O que é esta coisa aqui. Só por causa daquilo é que ele sabe o que é isto aqui, o que é este name aqui, o que é que significa este BD list e estes BD items. Tem tudo a ver com a definição deste fecheiro aqui. Mais um exemplo, ir buscar, por exemplo, a configuração de routing. Neste caso é um get outra vez. Mais uma vez, de onde é que vem o URL? Há de existir um fecheiro JSON, não é? Que está a representar o modelo de Yang para a parte do routing. E em que aquilo há de ser há um container system, lá está ele por vez, depois há de haver um container IPv4 items, um container instance items, depois outro container DOM items, depois uma lista, que é aquele domínio de lista,
e depois há de ter um routing items, que há de ser também uma lista, que há de ter depois livros com a informação. Neste caso, depois de construir aquilo, como isto é só um get, não preciso de fazer o payload, é só fazer o get e ver se vem o 200. Não sei se tem aqui o resultado. Tenho. O resultado isto é a definição do modelo. Cá está. De onde é que vem aquele URL. Portanto, de onde é que vem aquele URL? Aquele URL vem daqui. Estão a ver? Cá está o container system. Cá está o container system. IPv4 items, instance items, domain items. Depois temos uma lista. Começa aqui. Termina aqui. Esta lista tem Este é no NVDOF, lembra-se da VRF default, depois podem ter outras. Aqui é a mesma coisa, é o domain list, neste caso só temos a default. Depois a default, não há mais nenhuma, termina a lista aqui e isto só tem esta default. Na domain list só tem isto aqui, estão a ver? Porque esta domain list, desculpem, este parênteses retos é com este aqui. E cá dentro só tem um domínio, que é isto. E agora aqui temos outra lista, que é aliás, aqui dentro desta depois temos o routem items, que é um container, e depois temos então uma lista que começa aqui e termina aqui, esta assim, que neste caso só tem que são lista de rotas, neste caso só uma, mas podia ter várias. Okay? Isto é o que eu obtenho com o get. Portanto, alguns está definido. Se eu quiser enviar, também tenho que ter isto definido alguns, assim, com os valores que eu quero enviar. Neste caso, isto foi o que eu recebi, porque eu fiz um get. E ele mostrou-me que a única coisa que lá tem é esta rota. Com o prefixo e com o next hop. Ok? Pronto. Com isto terminamos aqui